democracia. Claro que a democracia de Atenas não era perfeita, ela surgiu e ela foi se desenvolvendo aos poucos. Por exemplo, na democracia ateniense só podia ter participação política cidadãos atenienses. Só que para ter o título de cidadão ateniense não era tão fácil assim. Você precisava ser homem, nascido em Atenas, ter o pai e a mãe também nascidos em Atenas. Então, dessa maneira, você era considerado um cidadão ateniense. Agora, as mulheres, os escravizados, os estrangeiros, eles não eram considerados cidadãos, por mais que eles vivessem lá por muitos anos. Então, de certa forma, a democracia ela era limitada a poucas pessoas, né? O direito político. Mas foi uma maneira de começar a democracia e ela foi se desenvolvendo aos poucos. E como eu disse, a democracia ateniense ela não era perfeita, ela foi passando por um processo e se desenvolvendo e aos poucos atendendo a outros grupos sociais. Alguns legisladores, os homens que faziam essas leis, eles foram fundamentais para novas conquistas, que isso ajudou mais a população grega. Conforme vocês estão vendo aí na imagem, teve o legislador o Solon, que ele viveu em 594 a.C. até 560 a.C. Por exemplo, ele decretou o fim da escravidão por dívidas. Então, se você devia para alguém, você a partir de então, você não se tornava mais escravo por causa de dívida. Ele também organizou a sociedade com base na renda e não mais no nascimento. Ou seja, a sociedade estava dividida baseada em quanto de dinheiro, em quão importante a pessoa era e não mais na sua origem, no seu nascimento. Teve também um legislador, o Clístenes, de 508 a.C. a 502. Ele fez algo importante, que ele dividiu a população em 10 tribos. Ele também implantou o ostracismo, que foi um sistema de voto, que não precisamos entender isso agora. Depois tivemos Péricles. Péricles ele foi, digamos, talvez o mais famoso, porque ele governou durante o apogeu da democracia ateniense, durante, digamos, a melhor fase de Atenas, da sua democracia. E ele possibilitou reformas urbanas na cidade, desenvolveu a arte, a ciência. Então, esse foi o auge ateniense, né? Quando a ciência, a arte, a democracia ela estava no seu auge, onde toda a cidade ela estava, digamos, próspera. Bom, agora um pouco sobre a sociedade espartana. Agora você vai ver aí na pirâmide social um pouco como ela era dividida. Bom, no topo da pirâmide tinham os espartanos. Quem realmente era considerado espartano eram os que naturalmente se diziam descendentes dos dórios, que eram povos guerreiros que lá no início da origem eles tinham migrado para aquela região e era um povo mais militar, um povo guerreiro. Abaixo dos espartanos tinham os periecos. Os periecos eram pessoas livres, ou seja, não eram escravizados, não eram servos e eram pessoas geralmente ligadas ao comércio, mas eles não eram cidadãos espartanos. Só era cidadão aquele que de fato era descendente dos dórios. E também lá na base da pirâmide tinha os ilotas. Os ilotas eles eram como se fossem escravos, mas eles eram chamados de servos. E normalmente também eles se tornavam ilotas por serem prisioneiros de guerra. Já a forma de governo em Esparta era a oligarquia. A oligarquia também está relacionada com uma classe social privilegiada que ela acaba detendo o poder. É o poder político concentrado em poucas pessoas da mesma classe ou família. E em Esparta, essa oligarquia, ela possibilitou o surgimento de dois reis. Então, nesse período espartano, existiam dois reis que comandavam toda a Esparta, dois reis que vinham de duas famílias nobres e tradicionais de Esparta. Para terminarmos o nosso estudo, vamos entender rapidamente algumas diferenças principais de Atenas e Esparta, ou seja, Atenas versus Esparta. Quando pensamos em Atenas, nós temos que lembrar da democracia, temos que lembrar da questão que Atenas ela era focada no comércio, na questão marítima, ela era focada na filosofia, na ciência e na arte.
ok? E as mulheres eram submissas aos homens, aos pais e aos maridos. Já Esparta, características importantes, eram que os espartanos eram um povo dedicado à guerra, um povo mais militar. Tanto é que as crianças, o menino, quando atingia 7 anos de idade, ele já se tornava propriedade do Estado. Ele já não era mais criado ali pelo seu pai e pela sua mãe. Ele era agora treinado, criado para ser um guerreiro espartano. Tanto é que todo o foco de Esparta estava ali no militarismo, para ser um povo guerreiro, um povo descendente dos dórios. Até as mulheres, nesse caso, elas eram mais valorizadas, porque as mulheres elas tinham que gerar futuros guerreiros. Então as mulheres elas tinham que se preocupar com o corpo, com as condições físicas, elas tinham mais direitos, elas podiam ter propriedades, elas podiam ser donas de propriedades. Então eram umas mulheres mais autônomas, mais, digamos, valorizadas do que as mulheres de Atenas. E os espartanos, então, eles tinham essa sociedade mais rural, mais agrícola, diferente dos atenienses. Então essas são as principais diferenças entre Atenas e Esparta, que foram as duas principais cidades-estados do mundo grego antigo. E aí você vai receber também essas imagens através dos slides para facilitar e reforçar o seu estudo, tá bom? A gente se vê na próxima aula e até mais!